Olá, sou Adriana Garcia, autora do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma. Este é o áudio do 29º dia. Espero sinceramente que estes áudios estejam lhe ajudando a começar e manter uma comunhão diária com Deus através da sua palavra e da oração. Como está a sua transformação? Você realmente tem deixado a palavra de Deus lhe corrigir, lhe ensinar? Se isso é verdade, significa que muitas mudanças estão acontecendo dentro de você. Não vivemos o cristianismo sozinhos. Deus não planejou que nos isolássemos no mundo para que pudéssemos ser santos. Ele quer, através do seu Espírito Santo e de sua palavra, nos santificar diariamente. E só veremos essa necessidade se nos relacionarmos com as pessoas. Deus é um Deus de equilíbrio e Ele está disposto a nos ensinar este caminho. Normalmente, de um lado temos pessoas que se isolam demais e geralmente é uma atitude gerada pela decepção. De outro lado, há aquelas que se expõem demais, se perdem com tantos relacionamentos, com tantas conversas. No meio, há um número pequeno de cristãos que conseguem encontrar o equilíbrio. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Mas esse texto não se refere à confiança em geral, refere-se a esperar de si mesmo ou de outros aquilo que só vem de Deus. Não podemos confiar no nosso braço e nem em promessas humanas, mas isso não significa que não podemos nos confidenciar com alguém. O tema de hoje falará sobre isso e eu gostaria de desafiar os ouvintes que ainda não têm alguém para prestar contas, não têm alguém com quem pode conversar regularmente sobre suas lutas e seus alvos, que ainda esta semana peça a Deus para mostrar esse alguém e comece a viver essa dinâmica que é bíblica e libertadora. Vamos ao tema de hoje. Pecados acumulados e não confessados geram enfermidades físicas e emocionais. Eu escolho ser curada. Se você puder, leia em sua Bíblia junto comigo. Se não puder agora, faça isso depois. É muito importante que sejamos cristãos berianos, que examinam a palavra, que checam se é assim mesmo que Deus disse. Vou ler em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Neste verso, Tiago dá uma receita para a cura. A confissão de pecados diante de alguém justo. Orar com alguém justo resulta em cura. Ele reforça que a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Esse trecho da Bíblia é interessante porque estimula a confissão e não é algo que apenas um sacerdote pode ouvir. Quem ouve a confissão também não tem o poder de liberar o perdão. É apenas um ser humano que, como nós, peca e está disposto a ouvir nossas vergonhas e a orar conosco, colocando-as diante de Deus. Quem ouve a confissão também deve confessar. Quem faz a oração também deve receber. É uma dinâmica do uns aos outros que nos coloca na mesma posição de dependente de Deus. Aqui, quando a Bíblia fala de um justo, não é que sejamos essencialmente justos, mas fomos justificados por Cristo. E isso nos coloca numa posição de justos. É importante entender que para ter uma conversa com esse nível de profundidade e orar com a intenção de que a cura seja alcançada, os envolvidos precisam estar numa posição de justos. Portanto, devemos ter humildade para confessar nossos pecados diante de alguém, mas devemos selecionar com muito cuidado quem é esse alguém. Muitas pessoas estão doentes porque guardam segredos, escondem pecados a 7 chaves e constantemente são chantageadas pelo inimigo, que acaba sendo oportunista, causando-lhes enfermidades físicas e emocionais. Elas querem ser curadas, mas não conseguem deixar o orgulho de lado e reconhecer diante de outra pessoa seus atos vergonhosos. A confissão humilde e a oração feita por quem fala e quem ouve a confissão tem um efeito poderoso, pois abre todas as possibilidades para a cura. Infelizmente, algumas pessoas já tentaram fazer isso com quem não era confiável e hoje estão enfermas e resistentes a voltarem a acreditar no poder curador da confissão. Mas, a despeito de suas experiências negativas, a verdade da palavra de Deus continua valendo. Se nós queremos obedecê-la para sermos finalmente curados, precisamos dar um passo de fé, pedir a Deus que mostre essas pessoas em posição de justas para que possamos abrir nosso coração e sermos tratados por Ele. Mesmo que você já tenha sido bastante ferido por confiar em pessoas erradas, decida acreditar no bálsamo que essa recomendação bíblica lhe trará se você a cumprir.
Assuma o compromisso de lutar contra o pecado, mas sempre que cometê-lo, tenha a humildade de reconhecê-lo diante de Deus e de alguém numa posição de justo que vai lhe exortar, ouvir, orar com você e por você e ser um instrumento de Deus para a sua cura. Rejeite toda a autossuficiência, todo orgulho e acredite na dinâmica bíblica de uns aos outros, no poder da confissão de pecados e da oração para receber a cura. Você precisa das outras pessoas e as outras pessoas precisam de você para que os propósitos de Deus se cumpram em todos e todos sejamos transformados naquilo que Ele deseja. Portanto, aceite o desafio de não esconder seus pecados, de ter a humildade para reconhecer seus atos vergonhosos diante de Deus e de alguém. Vamos orar? Senhor, quanto amo a Tua palavra. Eu desejo obedecer e colher os frutos dela em minha vida. Sempre que necessário, ajuda-me a quebrar o silêncio alimentado pelo meu orgulho e a reconhecer minhas falhas diante de alguém que possa me ajudar a orar comigo e me fazer crescer saudável e livre. Sei que tudo isso é necessário para o meu crescimento. Eu quero ser sempre uma pessoa confiável e poder ajudar os outros ouvindo suas confissões, orando com e por eles e vendo o Senhor curando-os. Sei que tudo isso é possível com a tua ajuda e com a ação maravilhosa do teu Santo Espírito. Por isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Terminamos agora o áudio do 29º dia, 40 dias para mudar a mim mesma. Se ele lhe abençoou, inscreva-se no nosso canal do YouTube Ajudando Divorciados e ouça os demais áudios que estão disponíveis lá. Curta e indique o nosso conteúdo que foi feito para ajudar você a aproximar-se de Deus e ser transformado por Ele aí onde você está. Lembrando que o conteúdo será útil para pessoas de todas as idades, sexo, estado civil ou religião. Ao adquirir o livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma, você poderá conhecer partes exclusivas que estão no livro, com aplicações práticas do que eu aprendi que podem lhe edificar ainda mais. Com a compra, você também colabora com o Ministério LED, levando esperança aos divorciados. Para saber mais sobre o LED, acesse o site www.ajudandodivorciados.com.br. E para saber como adquirir o livro, mande uma mensagem para o WhatsApp 98981457703 ou envie e-mail para led@ajudandodivorciados.com.br. Que Deus nos abençoe. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Obrigada por sua audiência e até o próximo áudio.